E hoje, especialmente, nós falamos sobre homeopatia. Olha, gente, é muito interessante nós conhecermos este princípio que a homeopatia nos traz de cura e bem-estar e perceber que há horizontes além da alopatia. Aliás, isso já é de muito conhecimento da própria medicina, que reconhece na homeopatia, como na acupuntura, especialidades médicas, mas há certas dúvidas que geram preconceitos e se a gente não perguntar, a gente não esclarece as coisas. Mas o doutor Moisés Chensinski, que está conosco hoje no programa e que se dedica muito a esclarecer os seus pacientes e a todos sobre a homeopatia, por isso publicou o livro Homeopatia Mais Simples do que Parece, e estava nos contando, doutor Moisés, algo que, inclusive, eu relatava para o senhor, aconteceu comigo. Em alopatia, a gente não costuma perguntar para o médico como é que o remédio age no organismo. E eu contava ao doutor Moisés que, tomando o inibidor de tireoide, porque eu tenho hipertireoidismo leve, eu fui depois fazer uma cirurgia e usei iodo para fazer a asepsia da área da cirurgia. O médico cirurgião utilizou esse iodo. E eu não sabia que o iodo ia me causar uma tremenda crise de hipertireoidismo, porque o medicamento que eu tomo para inibir tireoide, ele deixa a tireoide com uma sensação de carência de iodo. Então, quando passou o iodo na minha pele, o meu organismo entrou em pane. E uma pane metabólica bastante complicada. A gente não pergunta realmente como age a medicação. Em homeopatia não é assim. E o que você está falando é muito relacionado, por exemplo, à interação medicamentosa. Nem é disso que eu estou falando. Quando você usa, vou falar antes até, quando você usa um antitérmico, você sabe qual é a ação do antitérmico? Como é que ele age no seu organismo? Sabe, ele baixa a temperatura. Tá, então, como é que a homeopatia age? Resolvendo o seu problema. Ah, para que serve esse remédio? Por que você veio aqui? É mais ou menos essa a resposta que a gente obtém. E na homeopatia a gente tem que explicar. Mas eu acho que a primeira base que eu acho que seria importante que as pessoas entendessem é um conceito que existe de saúde e doença. As pessoas imaginam o seguinte: eu estou super bem, estou equilibrado, aí eu adoeço e me desequilibro. Se fosse assim, era só tratar a doença e você voltaria a ficar equilibrado. Você tem um problema de excesso de atividade de tireoide, você precisa tomar um remédio para diminuir a sua tireoide por um tempo indeterminado. Na verdade, não é bem assim que acontece. As pessoas estão equilibradas por alguma razão emocional, climática, afetiva, infecciosa, ela se desequilibra e aí ela adoece. E cada pessoa adoece de uma forma peculiar, de uma forma individual. Nós todos aqui, nós somos em 5 aqui no estúdio, nós vamos sair daqui, estava calor, nós vamos tomar chuva. Um vai ficar resfriado, outro vai ter uma otite, o outro vai pegar uma pneumonia, o outro acontece nada e o outro fica com uma dor de garganta. A chuva é a mesma, mas as pessoas reagem de formas diferentes. Não dá para tratar essas 5 pessoas da mesma forma. Então a gente vai buscar, pela homeopatia, qual é o mecanismo que você faz para adoecer. Como é que você me mostra esse mecanismo? Pela forma que você adoece. Então as pessoas perguntam assim: ah, doutor, a homeopatia trata bronquite? Não. Mas ela trata, então, obesidade? Também não. Então ela trata insônia? Não. Então, para que serve a homeopatia? A homeopatia trata o indivíduo. Um indivíduo que, entre as formas de adoecer, pode apresentar insônia, obesidade e bronquite. Uma vez que eu tratar o indivíduo, esse indivíduo reequilibrado se controla na sua obesidade, na sua alergia e no seu sono. Aí eu posso, imagina, eu estou tratando a sua tireoide com um remédio. Se eu tirar esse remédio, o que acontece? A tireoide desequilibra de novo, vai para cima, né? No caso do hipertireoidismo. O que acontece com a homeopatia? Eu vou tratar você de alguma patologia, de algum quadro. A hora que eu tirar o remédio, eu vou tirar o remédio no momento onde eu sentir que você está equilibrada, que você consegue tomar conta desses teus sintomas. O teu quadro não vai voltar.
Existem situações, o seu exemplo é um deles, onde você precisa tomar esse remédio independente da homeopatia ou não. Vou pegar o caso contrário do seu, o hipotireoidismo, onde as pessoas têm que tomar o hormônio da tireoide. A gente não vive sem o hormônio da tireoide. Precisa ser reposto se a pessoa tira a tireoide ou se tem uma doença hipotireoidismo. O que a gente consegue com a homeopatia? Fazer com que o indivíduo pare de tomar? Eu tive um caso assim. Não é o mais comum. Mas o que é muito frequente é assim, se você tomava 50 unidades do remédio, você se reequilibra com 25. Você precisa tomar uma dose menor do remédio alopático para se manter em equilíbrio. Isso é, diminui a tua chance de efeitos colaterais, mais barato, nos dias de hoje a gente tem que pensar muito nisso, mais em conta, e em algum momento onde eu sentir que você está bem equilibrada, eu posso tirar o medicamento homeopático que você vai continuar necessitando só dos 25, das 25 unidades do teu medicamento. Então, o mais importante entender é que a homeopatia busca equilibrar o indivíduo como um todo. Se a gente busca equilibrar o indivíduo, a gente pode tratar qualquer tipo de indivíduo. A gente usa a homeopatia para gestantes, no pré-natal, usa homeopatia para o bebê recém-nascido, para criança, para adolescente, para mulheres, para executivos. Na terceira idade, a homeopatia tem uma vantagem imensa. Uma pessoa da terceira idade vai ao seu médico. Ele sai normalmente com um remédio para pressão, um remédio para colesterol, um remédio para diabetes, um remédio para os triglicérides, um remédio para as dores articulares, um remédio para as enxaquecas e assim sucessivamente. E vai a aposentadoria toda nos remédios? Nos remédios. Não que eles não sejam necessários, mas essa é uma linha de tratamento. A homeopatia, ela vai tratar você, o indivíduo. Então a gente busca um remédio entre 3.000 remédios homeopáticos que existem, que seria o suficiente para te equilibrar, e existem alguns medicamentos que a gente chega a suspender sem prejuízo do paciente na sua saúde. Então, nós temos, por exemplo, acompanhamento de pacientes que não usam mais remédio alopático, nem para colesterol, nem para triglicérides, nem para questão de pressão, para enxaqueca, todos eles acompanhados quase que exclusivamente para esses quadros com o tratamento homeopático, só com homeopatia. Não dá para ser radical. Então, isso é uma outra coisa que eu acho, na minha opinião, talvez seja até mais importante do que a primeira que eu falei que era importante da noção de saúde e doença. O nosso compromisso como médicos não é com essa ou com aquela forma de terapêutica. O nosso compromisso como médicos é com o nosso paciente. Eu vou buscar para o meu paciente aquilo que eu conhecer de melhor para beneficiá-lo. Se isso for só homeopatia, ótimo. Se além da homeopatia eu tiver necessidade de utilizar algum outro tipo de medicamento associado, e isso beneficiar meu paciente, ótimo. Determinadas situações, o tratamento alopático é o fundamental. Exemplo disso, câncer. No câncer, os pacientes têm que se submeter a tratamentos agressivos, quimioterapia e radioterapia, porque a doença é agressiva. Tem um estudo mostrando que 50% dos pacientes hoje em dia, aqui no Brasil, submetidos a quimio e radioterapia, usam algum tipo de terapia complementar. E já há médicos, colegas, oncologistas, que acham que com a homeopatia você diminui o efeito colateral do tratamento e favorece o paciente na sua recuperação, dedicando a ele uma melhor qualidade de vida, que é isso que a gente busca no final.